O Fique Sabendo na TV está de volta e eu estou agora no estúdio com a Ana Carine, ela que é coordenadora do CAPS Infantil, que aqui em Maracanaú atende cerca de 4.000 crianças e adolescentes, não é isso, Ana Carine? E faz um trabalho muito bacana, muito bonito, com várias áreas se conversando, né? Ana Carine, obrigada pela sua participação no programa aqui hoje. Gostaria de saber de você, nesse primeiro momento, como é que você define o papel do CAPS Infantil no tratamento de saúde dessas crianças e desses adolescentes? Bom dia Bom a dia. todos, né? É uma grande satisfação estar aqui hoje e poder falar um pouco, né, do meu serviço, poder falar um pouco do CAPS Infantil de Maracanaú, né? Como a Jordana aqui está colocando, hoje o CAPS Infantil de Maracanaú, né? Nós só crescemos, nós estamos avançando cada vez mais. Hoje a gente tem cerca de mais de 4.000 pacientes sendo atendidos aqui no CAPS de Maracanaú, né, entre crianças e adolescentes. No último ano, agora, no final de 2022, nós encerramos nosso relatório de gestão com mais de 6.000 atendimentos por ano, né? O CAPS Infantil, posso dizer que ele é um privilégio, né? É um serviço que ele é exclusivo para as crianças e adolescentes aqui de Maracanaú. A gente não atende pacientes da região. Então, assim, ele é exclusivo para o tratamento, né, de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Transtornos mentais graves e moderados, né? São crianças que fazem tratamento lá. As crianças e adolescentes de Maracanaú, né, que têm um transtorno mental mais leve, elas são manejadas, elas são acompanhadas nos postos de saúde. Então, assim, chega para a gente no CAPS Infantil uma demanda, né, que já vem avaliada, que já vem escutada pelos profissionais da atenção básica, que ao identificarem que essa criança ou esse adolescente tem algum problema, né, mental, tem uma doença mental séria, realmente instalada, aí eles encaminham para o CAPS Infantil e a gente começa todo um acompanhamento que a gente chama de acompanhamento psicossocial com essas crianças e adolescentes, né, que vai envolver o social, acompanhamento por serviço social, acompanhamento pela psicologia, psiquiatras, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeira, técnico de enfermagem, médico clínico, psicopedagogos, né? Arte educador, toda essa gama de profissionais de categorias vão fazer o acompanhamento psicossocial desse público, né, aqui de Maracanaú. Então, acompanhamento que eu posso dizer a longo prazo, né, continuado. Essas crianças têm todo esse acesso, todo esse suporte. E é bom frisar também que as famílias, né, a gente também proporciona principalmente a orientação e suporte a essas mães, né? Como é esse acompanhamento? Ele não cessa, ele não para só naquela criança, né? É preciso que a família tenha esse suporte também. Isso. Dentro de um serviço como o CAPS Infantil, que a gente realiza esse acompanhamento psicossocial, a gente tem como foco a integração da família no processo de tratamento da criança e do adolescente. Então, essas mães, elas participam de grupos, a gente tem grupo de cuidando do cuidador, grupo de famílias, assembleia de usuários. Então, assim, toda a categoria profissional realiza, mas, assim, é um trabalho mesmo, assim, um carro-chefe do serviço social, dentro lá do CAPS Infantil. E a gente chama isso, né, dentro do nosso trabalho, de gerenciamento de caso. Então, essas mães são orientadas aonde procurar o serviço dentro de Maracanaú, quais são os seus direitos, né, enquanto cuidadoras de crianças e adolescentes com transtorno mental. A gente encaminha para acessar o BPC Loas, acessar um benefício, para um exame especializado, né? Todas as demandas daquela criança, daquele adolescente, elas são olhadas, elas são escutadas pelo CAPS Infantil, que é o que a gente chama de atendimento integral, né? E isso tudo feito a partir de marcações, né? Todas elas, a gente abre um prontuário, tem um cartãozinho de aprazamento e essas famílias vêm ao serviço buscar esse atendimento, buscar essa orientação. Isso é muito bom, Jordana, porque a gente vincula com essas famílias, a gente engaja com elas, elas colaboram com o tratamento dessas crianças, né? Especialmente nas terapias de fonoaudiologia e terapia ocupacional, nós instruímos essas mães a como lidar com essas crianças e adolescentes em casa, no dia a dia, na escola, na sociedade. Então, assim, é um trabalho bem interessante mesmo que a gente desenvolve lá no CAPS. Bacana, Ana Carine. A gente estava falando dessa relação de vocês do atendimento especializado com a família.
Como é que você percebe essa diferença entre uma criança? Você tem propriedade para falar disso, você está no dia a dia. Como é que você percebe essa diferença de uma criança, por exemplo, que começa a ser atendido ali por vocês e uma criança que já está em algum período de tempo maior? Como é que é essa diferença delas? O comportamento muda muito? O que que elas desenvolvem principalmente? Pronto, assim, inicialmente, né, a demanda ela vai chegar no posto de saúde, né? Uhum. A família é quem primeiro percebe, né? A escola também é um grande parceiro nosso, né? Os educadores, eles percebem a diferença de comportamento, alguns sinais e sintomas, né? Que essa criança, essa adolescente apresente, né? Que possa vir a ser algum tipo de transtorno mental. Então, essa família ou a escola, ao perceber, encaminham essa criança, essa adolescente, para o posto de saúde mais próximo de sua casa. Né? Isso que eu estou falando aqui é o fluxo correto, né? O fluxo do SUS, como deve ser o atendimento, né? Como é que essas famílias acessam esse atendimento. E elas vão no posto de saúde, elas vão ser avaliadas inicialmente pelo médico do posto de saúde. Né? E aí o médico, com seu olhar clínico, né? Com seu olhar técnico, ele vai perceber ali que aquela criança, né? Tem algum tipo de transtorno mental, seja uma esquizofrenia, seja uma psicose, né? Nós temos muitas crianças com TDAH, com TOD, com autismo qual é também. O tipo de patologia que essas crianças mais apresentam, assim, que chega mais para vocês? Pronto, assim, em número 1 mesmo é o autismo, né? Uhum. Crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças com TOD, crianças com retardo mental grave, com esquizofrenia, com os transtornos de personalidade, né? Então, assim, são diversos tipos, né, patologias de transtorno mental. Uhum. Mas as principais, assim, que a gente atende no CAPS hoje é o autismo, o TDAH, o TOD, o retardo, a esquizofrenia, o borderline, como é que eu posso dizer? E o detalhe interessante, né, hoje na saúde mental, é que essas crianças e adolescentes têm apresentado mais de um CID, né, como a gente diz, mais de um diagnóstico. Uhum. Então, nós temos crianças lá que têm TDAH e autismo, eu tenho criança lá que tem TDAH e retardo, TOD e TDAH. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Que os casos de saúde mental, o adoecimento mental em crianças e adolescentes, tem se complexificado, né? Uhum. Então, assim, por isso que a gente tem muita criança aqui em Maracanaú e adolescente que faz tratamento compartilhado na rede, que é bom também a gente frisar um pouco os outros equipamentos que também atendem, né, esse público aqui em Maracanaú. Como é esse tratamento compartilhado? Pronto, assim, a rede de saúde mental, né, que a gente chama de RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, ela é composta também, né, além do CAPS infantil, composta pelo CIRM, né, que é o Centro de Reabilitação, pelo SER2 na Pajuçara, pela Policlínica, pelas Unidades Básicas de Saúde, pela Clínica Neuroceará. Então, assim, hoje Maracanaú, ele conta com a rede de saúde secundária especializada composta por esses equipamentos, né, que são equipamentos que atendem essas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, com retardo, com deficiência, crianças que necessitam de estimulação precoce, crianças que necessitam de reabilitação e crianças com transtornos mentais, né? Então, hoje, é muito comum nós termos pacientes compartilhados, que fazem algumas terapias no CIRM, outros atendimentos no CAPS. Então, assim, a gente tem criança hoje nossa que está na policlínica, por uma demanda, por uma especialidade. Eu tenho criança hoje que está no posto, está no CAPS. Então, é uma rede, né, de atendimento especializado para esse público, né? E aí a gente atende, né, todo mundo. Acaba que o CAPS infantil hoje, né, como você falou no início, hoje a gente tem mais de 4.000 prontuários, né? É uma demanda crescente, como eu apresentei para vocês, né? Mas graças a Deus, sabe, Jordana, a gente também tem tido muito apoio da gestão, muito apoio mesmo da Secretaria de Saúde, do prefeito Roberto Pessoa. Nesses 2 últimos anos de gestão, a gente conseguiu dobrar a equipe de profissionais. Hoje a gente tem 5 médicos na casa. Hoje mesmo, o CAPS está lá funcionando, tem 5 médicos psiquiatras atendendo. Nós temos mais de 20 profissionais de nível superior fazendo esse atendimento, né? E é isso, assim, a gente tem tentado melhorar cada vez mais esse acesso.
Muito bacana essa iniciativa, Ana Karine. E eu queria conversar contigo a respeito, a gente que está no dia a dia, seja na saúde, seja, enfim, no dia a dia vivendo o Maracanaú, chegam alguns relatos, por exemplo, dizendo, mas eu não consigo atendimento. Como é que é essa realidade hoje de atendimento? Como é que essa mãe, por exemplo, pode chegar até vocês? Você falou que começa na unidade básica de saúde, mas às vezes ela diz assim, eu acho que tem alguma coisa errada, mas não procura. O que você indica para essas pessoas, para essas mães, para esses pais, enfim, para essa família? Isso. Como eu falei, a gente tem toda essa rede, né? Assim, não tem só o CAPS infantil para prover esse atendimento, né? Em primeiro lugar, né, a mãe, ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, ao primeiro indício, né, de que seu filho está desenvolvendo algum problema de saúde mental, ela deve iniciar procurando um médico, um profissional da saúde, que vai poder fazer essa avaliação inicial. Que aí é no posto de saúde, normalmente. Né? A porta de entrada para os serviços especializados é o posto. E aí, a partir desse olhar inicial do médico, ela vai ser encaminhada, né, para os serviços especializados. Então, o posto ele pode encaminhar para o CIRME, para o SER, para o CAPS, para a policlínica, né? O médico vai ter esse crivo de encaminhar para esses equipamentos da rede. Vamos falar do CAPS, né? Chegando no CAPS, ela vai passar por uma triagem. A gente tem sempre um profissional de nível superior, né, da equipe, lá disponível para fazer a triagem nessa criança, nesse adolescente. Porque essa triagem ela vai ser escutada, ela vai ser ouvida, a mãe vai ser ouvida, a criança vai ser observada. Então, assim, quando a gente não consegue, na triagem, definir, né, se essa criança tem mesmo esse perfil de transtorno mental ou não, a gente insere essa criança em grupos que a gente chama de observação, grupos de convivência. Essa criança passa um tempo sendo observada, né, pelos terapeutas do serviço, para a gente poder ter uma hipótese diagnóstica mais segura, mais próxima, né? E dentro dessa observação, essa criança vai passando pela fono, pelo TO, pelo psicólogo, pelo assistente social, e a gente vai fechando, vai montando um projeto terapêutico. Que é interessante também colocar que dos 4.000 pacientes que a gente tem, cada um tem um projeto terapêutico diferente. Né? Deixar claro que toda são demandas única, e são demandas diferentes. E aí a gente monta esse projeto terapêutico, né? E vai acompanhando essa criança. Dentro desse projeto terapêutico vai estar lá a marcação, né, para o psiquiatra, para o especialista, porque é ele que vai fechar esse diagnóstico, é ele que vai dar esse atestado médico, né, no passo a passo, né, no processo de tratamento dessa criança, assim. Até porque no CAPS infantil a gente não tem pressa em dar o diagnóstico. A nossa pressa é de receber essa criança, de incluí-la num processo terapêutico, né? De acompanhá-la, ela e sua família, e dar esse suporte para que ela possa viver normalmente em Maracanaú, para que ela possa frequentar a escola, brincar com os coleguinhas na rua, fazer amizade, né? Viver incluída socialmente. Então, assim, o nosso objetivo é proporcionar essa autoestima, esse protagonismo dessa criança, o bem-estar dela, a qualidade de vida no município, né? Dentro desse processo, os psiquiatras, né, a partir de 2, 3, 4 atendimentos, é que vão fechar aí um diagnóstico para ela, né, de algum transtorno que ela tem. Existe alguma fila de espera, por exemplo, hoje no município? Como é que é em relação a esses atendimentos? Pronto, assim, como eu te falei, a demanda é muito grande, né? Diariamente a gente recebe demanda dos postos de saúde, certo? Eu não diria fila de espera, porque assim, toda criança e adolescente que chega no CAPS hoje, a gente vai fazer a triagem dela, né? E vai incluí-la no serviço, certo? Então, assim, a gente não cria uma fila de espera paralela. O que acontece é a demanda grande, crescente, que isso é bom deixar claro que não é um problema da gestão atual, mas é um problema que eu posso dizer de saúde mental mundial, né? Que é o adoecimento da população, né? E principalmente hoje de crianças e adolescentes. Então, assim, o que vai impactar, né, seria no tempo de retorno dessa criança, né? A gente não tem como, enquanto único serviço, enquanto único CAPS infantil do Maracanaú, atender de forma intensiva. O que seria isso? Tá proporcionando terapias semanais a essas crianças, né? Então, assim, a gente atende, marca os retornos, e aí nós temos retorno
para 30 dias, para 60 dias, para trimestral. Temos também, em casos muito críticos, retornos com 15 dias, que são os casos já que a gente também atende a população, né, que tentou suicídio, que tem questões de automutilação, depressão profunda. Então, são aqueles casos que a gente coloca como grupo de risco, que o psicólogo, né, que vai acompanhar, faz um aprazamento mais curto. Então, assim, eu não tenho a fila de espera, né, mas eu tenho tempos de retornos diferenciados de acordo com a demanda de cada paciente, certo? E, assim, em termos de rede hoje, a situação do CAPS infantil, ela não difere dos demais, né? Você tem uma policlínica aí que ela atende regionalmente, que também está lotada, você tem um CIRM lotado também de crianças e adolescentes, você tem o CER2 na Pajuçara, que também atende, né, essas crianças. E todos esses serviços da rede, eles estão lotados de pacientes. Então, assim, nós atendemos, né? Maracanaú está atendendo esse público, mas é preciso ampliar cada vez mais serviços como esse, né? Assim, enquanto... Até por questão, como você mesmo citou, questão da necessidade da própria população que vem aumentando esses diagnósticos, né? Seja de criança, de adolescente ou mesmo de adulto, que não é o caso de ser atendido por vocês, mas existe um aumento nos casos, e não tem como ter um aumento se tem uma demanda maior. Acaba que precisa aumentar também a logística de atendimento, né? Isso. E a gente também sabe, Ana Karine, que não é fácil encontrar profissionais, né, que estejam aptos a trabalhar dentro desse universo, né? Psiquiatra é difícil de encontrar, né? Acredito que esse é a principal questão também. Às vezes o município está contratando, tem vaga, a gente posta por muito divulgando, tempo, procurando, né? E acaba que não consegue fechar a vaga porque não tem profissional. A saúde mental, ela é uma subespecialidade, né? Assim, como você mesmo diz, os profissionais têm que ter a formação específica, tem que ter, como é que eu posso dizer, habilidade, tem que ter afinidade, tem que ter, como é que eu posso dizer, tem que gostar também, né? Gostar de atuar com criança e adolescente com transtorno mental, né? Ter essa compreensão, tá livre, né, de qualquer preconceito, né, também para lidar com esse público. Mas, assim, a gestão está trabalhando muito em cima disso. Como você falou, a gente tem procurado, a gestão, no caso, a diretoria de atenção secundária, na pessoa da Rosiane Monteiro, né, que é a minha diretora, ela e toda a Secretaria de Saúde, a equipe da gestão tem procurado contratar, né, principalmente terapeutas ocupacionais, que é um profissional, assim, indispensável para o tratamento dessas crianças, não desmerecendo os outros, né? Mas a terapia ocupacional, mas é muito difícil encontrar profissionais na área com todo esse perfil, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas a gente tem alguns avanços, por exemplo, o novo secretário de Saúde, né, pretende implantar um centro, né, especializado para o tratamento do autismo aqui em Maracanaú. Já estão aí na tratativa de contratação de mais um neuropediatra para atender essas crianças, que a gente já tem neuropediatra na clínica Neuroceará. E, assim, a gestão tem tentado ampliar essa rede de atendimento. Mas, assim, Jordana, é bom falar que para fazer saúde mental, né, para cuidar dessas crianças e adolescentes, é preciso que todos se envolvam. Lógico. É preciso que a família, né, principalmente, faça o seu papel, que a escola também faça o seu papel, que a comunidade, né, deixe de lado os preconceitos, a discriminação. Sim, fazer saúde mental hoje, você pode fazer saúde mental de forma comunitária, né, em meio aberto, ofertando para essas crianças e adolescentes o lazer, o esporte, a parte lúdica. O que eu quero dizer é que a gente não faz saúde mental só com medicamento, consultório, né, médico, né, que a gente faz saúde mental no dia a dia da gente, quando a gente proporciona, quando a gente dá uma qualidade de vida a essas crianças, a esses adolescentes, a esses pais, a gente está indiretamente fazendo também saúde mental, né? O que eu estou querendo aqui é compartilhar essa responsabilidade com a sociedade, né? Porque realmente é muito difícil nos dias de hoje a gente conseguir atender. Digo também, né, que não é só em Maracanaú essa problemática, né, já falei sobre isso. A gente conhece aqui todos os municípios da região,
os outros serviços também de CAPS no estado do Ceará, em Fortaleza, e a situação é essa mesmo. Mas a gente tem conseguido, sim, dar uma resposta, né, aqui em Maracanaú, graças a Deus. Quem já conheceu, quem já foi lá no CAPS Infantil, consegue ver a dimensão do que é o trabalho de vocês, e eu acredito que não tem como não ficar com aquele brilho nos olhos, porque realmente é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito desenvolvido, principalmente quando a gente conversa com as famílias que são atendidas, que é só gratidão. Isso. E eu queria saber de você, Ana Karine, como é que vocês avaliam e monitoram o progresso dessas crianças ou desses adolescentes? Pronto, como eu te falei, essas crianças, além dos atendimentos individuais, com cada profissional desse que eu citei, elas participam de grupos terapêuticos. Então, a gente tem grupo de estímulo, grupo cognitivo, grupo de leitura, grupo de escrita, grupo de ludicidade. Nós temos vários grupos. Hoje eu tenho cerca de 15 grupos funcionando dentro do serviço. Essas crianças são observadas e a gente observa a evolução delas. A gente tem uma sistemática dentro da equipe de discussão de casos, né? E aí essas crianças, né, durante esse processo, elas são avaliadas pela equipe e a gente percebe, é notório a evolução delas, a melhora, né, no quadro de todas elas. E a gente chega até, em alguns casos, a contrarreferenciar essa criança para dar continuidade ao tratamento dela no posto de saúde. Ou seja, quando essa criança, essa adolescente está fora da crise, quando o quadro se estabiliza, né, dentro desse processo terapêutico, essa criança pode dar continuidade ao seu tratamento no posto de saúde, mais perto da sua casa, no território. É sempre uma mão dupla, uma mão aberta. Na hora que entra em crise, que desestabiliza, ela é encaminhada para o CAPS. A gente estabiliza e ela volta para o posto. Então, a gente está sempre nesse movimento, né, de evoluções. Mas, assim, se a gente for aqui conversar com as mães, que já estão com filhos lá há muito tempo, com certeza a gente percebe no depoimento dessas mães, né, a melhoria. Você tem uma ideia, todas elas estão estudando, não estão fora da escola, todas elas têm vida social, participam das atividades, né? Que o CAPS... Tem casos marcantes assim para você que ficou marcado na tua lembrança? E tem vários. Conta pra gente. Tem vários aqui, assim, não queria nem citar nomes, porque pode dar uma... Não, sem nomes, mas só o contexto mesmo. Bem, a gente teve um paciente que ele chegou lá criança, né? O Robson chegou lá criança. E ele era um paciente que ele era bem diferenciado, ele era um paciente que a gente chama de intensivo. Ele ia todo dia para o CAPS, né? Passava o dia lá com a gente, tomava medicação, se alimentava. Então, assim, a gente administrava a vida dele, né? Era um paciente bem difícil a situação dele, de vulnerabilidade, por conta de não ter vínculos familiares, né? Passou um tempo abrigado, tinha uma família cuidadora. Então, assim, praticamente a gente cuidou, né, dessa transição da infância para a adolescência do Robson. E quando ele completou 18 anos, porque lá o CAPS só atende até 18 anos, né? De 2 a 18 anos. E aí a gente foi fazer a transição dele para o serviço adulto, para o CAPS 2, para o CAPS geral. E aí foi uma comoção, né? Porque o vínculo era muito grande, o vínculo dele com a equipe, da equipe com ele. Ele já estava com a gente há muito tempo, né? E aí, até hoje, a gente ainda tem contato com o Robson. Ele foi transferido para o CAPS geral. Para isso, foi feita uma série de reuniões, de discussão de caso, de educação permanente com a equipe do geral para receber esse paciente. E até hoje ele tem vínculo com a gente, né? Tem vários casos, né? Tem criança lá que chegou lá, que não falava, que não fazia simplesmente nada. E hoje a gente tem criança que fala, que interage, que socializa, né? Um impacto muito grande que a gente percebe é na redução da agressividade, né? Quando a gente começa a atender essa criança, os níveis de irritação, de agitação psicomotora, de agressividade vão caindo, né? Porque a gente passa a manejar, né, esses casos, claro que com as técnicas, né, de cada categoria profissional. E o nosso trabalho, assim, basicamente, é o vínculo, é o olhar, é o afeto. Vocês trabalham, né? a prevenção também, Ana Karine? Como é que é esse trabalho de prevenção? Pronto, assim, também assim, faz parte das atribuições de um CAPS, tanto um trabalho educativo, né, no território, que a gente chama na comunidade, palestras nas escolas, palestras nas empresas,
né, em equipamentos, né, do município, que a gente chama de um trabalho preventivo, né, de um trabalho educativo, como também a gente realiza uma estratégia chamada matriciamento. Então, assim, uma vez por mês nós estamos nas unidades de saúde, né, em todas as avisas aqui do município, e aí a gente faz lá uma rodada de discussão de casos com os profissionais da atenção básica. A gente tem psiquiatras dentro desse processo que vão com a equipe lá para o território, para a unidade de saúde, né, discutir casos. E aí, nessa discussão de casos, é um momento também que você fortalece essa equipe, que você passa a dar suporte a essa equipe para trabalhar a prevenção também no território, né? E incentivar que essas equipes da atenção básica, né, desenvolvam grupos de saúde mental, façam esse mesmo trabalho preventivo, né? E muito é a informação, né? Muita informação, é a conscientização, é o trabalho com essas famílias que a gente faz no dia a dia, né, para elas lidarem. Outra estratégia também que a gente faz é de capacitação, né? Nós já capacitamos boa parte dos educadores, né, que estão nas escolas, profissionais dos CRAS. A gente tenta descentralizar esse nosso trabalho, levar a informação de saúde mental para outros núcleos, né, para outros setores do município, para que a gente possa fazer esse trabalho preventivo. Entendi. E Ana Karine, para a gente finalizar aqui, quais são os planos futuros para o CAPS Infantil? Bem, seria ampliar a equipe, né? Seria ampliar essa equipe, mas maior do que isso, né? Era ter outro CAPS infantil em Maracanaú. Se a gente pudesse ter outro CAPS infantil, a gente poderia atender mais e melhor, né? A equipe, um CAPS infantil, seria capacitação continuada para os profissionais da rede, não só do CAPS infantil, mas para toda essa rede que eu te falei. Eu acho que hoje, a demanda de saúde mental que a gente tem hoje, a gente precisa capacitar todos os profissionais, não só os do CAPS, para aprender a lidar com essas diferenças, com criança e adolescente diferente, com transtorno, com deficiência. Então, eu acredito que capacitação, ampliação de profissionais, mais equipamentos. Então, assim, se a gente puder ter o centro do autismo, se a gente puder ter outro CAPS infantil, se a gente puder ter outras clínicas prestadoras de serviço nessa área, então, ampliar mesmo o acesso, né? Assim, é o sonho da gente, que a gente vislumbra, né? Seria esse.